Comigo, nós vamos estudar um texto que está no livro de Marcos. Abra aí o Novo Testamento, segundo livro de Marcos. Amém? Marcos capítulo 7. A história de hoje. O título dessa mensagem são barreiras. Barreiras que Jesus derrubou, que nós também devemos derrubar. Certo? Amém? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Todos encontraram? Amém? Vamos ler. Na minha Bíblia tem um título: A Mulher Ciro-Fenícia. Na Bíblia de vocês é isso mesmo? A mulher Ciro-Fenícia. Então a história de uma mulher. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Isso Jesus, né? Está falando de Jesus. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Amém? Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Oh glória, né? Que história maravilhosa, né? Então essa história fala de uma mulher anônima, não é dito o nome dela, mas essa história foi tão importante que veio para a Bíblia, né? Essa mulher Ciro-Fenícia, ela é para nós um modelo de persistência na oração. Assim como a palavra do juiz indicou que a viúva todos os dias importunava-o para que julgasse a sua causa, até que ele resolveu julgar, a mulher Ciro-Fenícia é para cada um de nós uma inspiração para a gente não desistir de orar por aquelas causas que a gente precisa. Amém? Todas as quartas, já faz acho que mais de 2 meses que o pastor sugeriu no culto matinal que nós jejuássemos e orássemos pelos filhos afastados. Então eu entrei nesse jejum todas as quartas e oro pelos filhos dos irmãos que estão afastados. Aí eu digo: Senhor, pelos filhos do pastor, que tem 3 e 2 estão afastados. Pelos filhos de irmã Lígia, que são 2, já foram da igreja, estão afastados. Pelos filhos de Dulce, que são 3, já foram da igreja, estão afastados. Os filhos de Elza, o seu filho, eu lembro de Lucas, a filha de irmã Maria José, e assim eu vou me lembrando, né? E também eu lembro do nome do irmão lá de Itajá, que tem 3 filhos, já foram da igreja, estão afastados. O irmão Gilson. E veja só, eu fui pregar lá na igreja dele sábado passado, outro sábado, e ele disse que, quando eu falei que eu estava orando pelos filhos dele, ele disse que recentemente o filho dele, que não acreditava mais na Bíblia, voltou a acreditar na Bíblia. Está estudando a Bíblia novamente. E uma das filhas está frequentando a igreja e a outra apresentou sua filha na igreja adventista. Amém? Então ele ficou muito emocionado, agradeceu as orações. E aí isso me deu mais vontade de continuar orando, porque Deus está fazendo a obra no coração daqueles filhos que estão afastados. Não desista, não desista. Então, irmãos, olha, essa mulher, a mulher Ciro-Fenícia, tinha um problema muito grande, um problema terrível. A filha dela estava possessa do espírito
saiu em busca de ajuda para sua filha, isso já era um escândalo. Então, possivelmente, o marido não estava com ela. Podia ser que o marido trabalhasse fora, né? Em uma outra localidade, como Érica, por exemplo, o marido dela trabalha fora, passa às vezes 3 meses em casa. Ou podia ser que ela fosse uma mãe solteira, né? Porque sempre quando é viúva, a Bíblia diz que era viúva, mas nesse caso não diz. Só diz que ela saiu para procurar ajuda para a filha. Então, ela sair sozinha para procurar ajuda, para a época isso já era um escândalo, já era uma coisa muito estranha. Uma mulher sair sozinha para buscar ajuda, falar com o mestre, né? Então era um dilema muito grande para ela. Uma mulher, provavelmente mãe solteira, e procurar ajuda para sua filha. Marcos aqui a descreve como estrangeira, como grega, de origem sírio-fenícia, que seria um lugar entre o Líbano e a Síria. Mas o Evangelho de Mateus a descreve como cananeia. E cananeu ou cananeia é uma descrição que nos tempos de Cristo estava em desuso já. Era aquele povo que morava em Canaã, que nós estamos estudando na lição da escola sabatina, que eram condenados à destruição, mas que restaram alguns que o povo de Deus não quis expulsar e eles ficaram por lá. Então, aquele povo, os cananeus, era um povo pagão, era um povo que adorava ídolos, não era um povo de Deus, né? Então, dizer que ela era sírio-fenícia ou cananeia, mesmo que chamá-la de pagão, para o leitor saber que ela não era do povo de Deus. Então, ela era estrangeira, sem marido e com uma filha pequena endemoniada, possessa de espírito imundo. Então ela tinha tudo para desistir. Ela podia ter pensado assim: Jesus não vai me dar ouvido, Jesus não vai querer curar minha filha, porque eu nem sou do povo de Deus, não sou do povo dele, né? Eu sou uma mulher, ainda mais estrangeira, de um povo que adora ídolos. Mas ela teve fé, ouviu falar que Jesus era o enviado de Deus, que curava, que ressuscitava mortos. Ela teve fé e ousadia e disse: eu vou procurar Jesus. Então, como se não bastasse, quando ela se aproximou de Jesus, ela enfrentou outra barreira, o silêncio. Então, viu, meninos? Vamos aprender a historinha. Viu, meninos, aqui da frente? Vamos aprender a historinha. Não vai demorar, mas dá para vocês aprenderem essa história hoje. Quantas barreiras já tinha? Ela era estrangeira, de um povo pagão, que adorava ídolos. Ela não tinha marido, ou pelo menos o marido não estava com ela. A menina, filhinha dela, estava com demônio. E ela foi sozinha procurar Jesus. E Jesus estava tentando descansar nessa casa. O texto diz que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas as pessoas diziam, não tinha como esconder: Jesus está na casa de fulano. Jesus entrou para descansar um pouco, para almoçar, para descansar, tomar um banho, né? E aí ela, eu vou lá. E foi. E depois que ela falou com Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou calado. Jesus não respondeu nenhuma palavra. A gente sabe que Jesus fez isso para testar os discípulos, para ver qual era a reação dos discípulos, certo? Então Jesus não respondeu nada. Ela foi ignorada em sua súplica e ainda sofreu o preconceito dos discípulos, porque lá no relato de Mateus, os discípulos pedem para Jesus: despeça essa mulher, ela vem gritando atrás de nós aí, ela está atrapalhando. Despeça essa mulher estrangeira. No relato de Mateus, fala que os discípulos ainda desprezaram ela, disseram a Jesus: despeça essa mulher está atrapalhando, né? Nesse relato de Marcos não tem, mas ela também foi discriminada pelos discípulos, porque ela não era do povo de Deus, ela era de um povo que adorava ídolos. Então, aqui é uma coisa para aplicar para nós. Sim, os crentes hoje podem também se tornar obstáculos entre alguém e o Evangelho. Aqui está falando, os cristãos podem se esquecer que a sua vida pode ser a melhor ou a pior propaganda de Deus. Então aqui serve para nós: será que eu, com a minha vida, estou atraindo as pessoas para Deus? Ou será que eu estou afastando? Será que alguma coisa que eu faço ou falo está afastando as pessoas do Evangelho, está afastando as pessoas da igreja, ou está atraindo? Porque no relato de Mateus, os discípulos afastaram a mulher.
O relato ainda apresenta uma fala estranha de Jesus, que negou atendê-la, dizendo que isso seria dar o pão aos cachorrinhos. Ou seja, tão, assim, para nós soa grosseiro, né? Jesus estava então considerando o povo dela como fosse os cachorros, ou seja, não fossem os filhos. Os filhos era quem? Era o povo de Israel, os filhos de Deus. Só que Jesus fez isso para ver mais uma vez a reação dos discípulos, como os discípulos iam se comportar e até onde ia a fé dela. Então, veja a resposta da mulher quando ele diz: não é bom tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela persistiu, ela insistiu, ela teve fé, ela não desistiu de que a sua filha fosse libertada daquele demônio. Ela disse assim: mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Olha só, como quem diz: Senhor, não me deixe para trás, eu não sou do seu povo, mas deixe cair uma migalhazinha de bênção para mim, liberta a minha filha. Aí aqui o relato diz que encontram, quando fazem aquelas escavações arqueológicas, já encontraram uns quadros que é feito em relevo, em alto relevo, que os romanos pintavam, em que as mesas dos ricos tinham cachorros embaixo da mesa com a boquinha aberta e as crianças jogando os pedacinhos de pão, resto de comida, jogando para os cachorros pegarem. Então foi encontrado isso, esses quadros antigos nas paredes que eles faziam assim em alto relevo, pintados, e foram descobertos isso, cenas de almoços, de momento que a família estava comendo e os cachorros embaixo e as crianças jogando restinho de comida para os cachorros, pedacinhos de comida. Olha só, então ela teve fé, ela disse: sim, Senhor, eu sou de um povo desprezado, eu sou de um povo estrangeiro, eu posso até ser dos cachorrinhos, mas lembre-se que os cachorrinhos comem das migalhas de cada mesa. Então ela se humilhou, ela disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Não deixe para trás. E o hino que nós vamos ouvir daqui a pouco, que nós vamos cantar, é o hino inspirado nessa mulher. Quero que vocês se lembrem. Então, com essas palavras, Jesus não estava discriminando aquela mulher. Ele queria mostrar aos discípulos que havia pessoas sinceras, mesmo entre um povo discriminado e um povo pagão. Assim, hoje, nós não podemos discriminar uma pessoa porque é bêbado, porque é homossexual, porque é prostituta, porque é de igreja A, igreja B, igreja C, porque aquela pessoa é de uma igreja, de uma religião afro. Não devemos. Se a pessoa está precisando de uma palavra, dê aquela palavra. Se a pessoa está precisando de ajuda, faça aquela ajuda, porque a pessoa vai ver Cristo em você, a pessoa vai ser atraída, a pessoa vai querer saber por que aquela pessoa foi tão boa para mim, e a pessoa será atraída a Cristo. Enquanto os discípulos desprezaram a mulher e desprezavam outras pessoas e brigavam por posições de destaque, como nós sabemos que Tiago e João, que eram irmãos, mandou a mãe deles, pediram para a mãe deles e pedir a Jesus que quando ele fosse rei, colocasse uma à direita e uma à esquerda, tipo assim, o primeiro-ministro e o assistente, o alto escalão, porque na cabeça dele Jesus ia ser um rei humano. E Jesus ainda disse muitas vezes: meu reino não é deste mundo. Então eles só pensavam em cargos, em posições, sabe? Brigavam por isso. E a mulher Cirofenícia não se importou em ser considerado um cão, um cachorrinho, né? Desde que ela estivesse junto de Jesus. Amém? Amém. E aí eu me lembro também de Maria, né? Irmã de Marta, que Jesus ia para a casa deles descansar, almoçar, descansar ali. Muitas vezes pernoitou. A Bíblia diz que ele pousava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Maria ficava sentada aos pés de Jesus. Eu acho que ela nem piscava assim, ouvindo as pregações de Jesus, né? Então essa mulher queria saber se ela era discriminada, queria saber se ela estava perto de Jesus e que Jesus livrasse a filha dela daquele demônio. Isso sim era fé genuína, e Jesus atendeu o seu pedido, a sua prece.
Quando ela chegou em casa, a filha dela estava liberta do demônio. Amém? O demônio saiu daquela criança e nunca mais voltou. As barreiras que ela enfrentou mostram que quem realmente quer, dá um jeito. E quem não quer, arranja desculpa. Olha, que profundo. Quem não quer, arranja sempre uma desculpa. Eu não vou não, tal, não sei o quê. E quem quer, dá um jeito de se aproximar de Jesus, de buscar Jesus. Vamos, irmãos, lembrar disso ao buscar uma bênção de Deus. Não vamos desistir por qualquer coisa. Não vamos desistir de orar pelos nossos. Então a primeira pessoa que eu oro é meu irmão, para que ele se entregue completamente. E oro pelos afastados, e oro pelos irmãos que estão voltando, irmão João, para que se firme na fé. E cada um de nós ajude uns aos outros a continuar firme. Não desistam de orar pela bênção que você precisa. Porque aquela mulher, mesmo sendo do povo de Deus, ela recebeu a bênção. E nós estamos insistindo em buscar a Jesus. Olha aí a cena. Vamos ficar de pé e vamos louvar o hino Salva-me também. Um hino inspirado nesse texto. O hino da